Olá você, seja bem-vindo ao nosso canal, em mais um programa Reflexões Filosóficas. Estamos com você agora para que possamos pensar a respeito da vida e da morte. Nos acompanhe. A sociedade moderna tem enfrentado alguns conflitos que não são de hoje. E entre esses conflitos nós encontramos o problema da morte. Quem ainda não se questionou, pelo menos uma vez, a respeito da sua vida futura e da existência física que ora está passando aqui na Terra? Você que está me ouvindo nesse momento, já pensou o que vai lhe acontecer após a sua morte? Qual é o passo seguinte depois do seu desencarne? A morte, é verdade, é um tema tabu. Ninguém gosta de tocar nesse assunto, mas é uma das questões filosóficas mais importantes da humanidade. Filosoficamente, há duas maneiras de encararmos a vida e a morte. Enquanto na existência física, nem sempre nós nos questionamos o que vai acontecer com a gente depois que cessa a existência física, depois que clinicamente nós somos considerados mortos. Nós temos basicamente duas formas gerais de enxergarmos filosoficamente a morte e a vida. Uma é enquadrarmos nessa primeira concepção que depois da morte física não existe mais nada. Com a morte, a vida acaba. Essa é uma primeira concepção. Uma segunda concepção são aquelas pessoas que admitem que existe um algo mais além da matéria e que depois dessa vida física, algo continua existindo, que a cessação da vida ou que a morte não é o fim e que a vida continua. Essas são as duas formas, filosoficamente, de encararmos a concepção de mundo. Mas, nessa primeira, onde nós chamamos de enxergar a vida pelo prisma do materialismo, os chamados materialistas, nós temos uma classe única. Morreu, acabou. Naturalmente que fica algumas reflexões em torno dessa concepção de vida. É justo que pessoas que viveram se esforçando por levar uma vida decente e outras que viveram de uma forma classificada como criminosa tenham o mesmo fim. Nessa concepção materialista, como a vida acaba para todos em um determinado momento, que é o instante da morte, o fim será idêntico para todos. Então o pai de família decente e aquele que foi considerado parricida, homicida, ele terá o mesmo fim. Parece que a razão, que a lógica, que o bom senso diz que a gente precisa repensar essa forma filosófica de encarar a vida. A segunda forma, nós chamamos daqueles que acreditam, que admitem que há algo mais além do corpo físico, dessa indumentária carnal. E a filosofia então diz que nessa segunda concepção existem diferentes formas de encarar que a vida continua. Uma dessas formas é a gente admitir que nós fazemos parte de um todo, que somos partes desse todo e que, ao morrer, retornamos a esse todo. Essa é a visão que nós chamamos de panteísta. Então, a filosofia panteísta, ela acredita que, ao retornarmos ao cosmo universal, se agregarmos ao todo, acontece com a gente o seguinte: deixamos de existir enquanto individualidade e passamos a fazer parte do todo. Qual a consequência disso? A consequência disso é que o todo passa a ser a soma das nossas imperfeições. É que nós desaparecemos como uma gota que é lançada no oceano. Mas essa é uma forma de enxergar que a vida continua. Há uma segunda possibilidade de enxergar. São os chamados ressurreicionistas, diferente do panteísmo. Embora acreditem também que a vida continua, essa segunda subdivisão, acredita que algo permanece e de forma individualizada. Esse algo, qualquer que seja o nome que a gente dê,
nessa concepção filosófica de mundo, encara-se que o indivíduo, permanecendo enquanto ser, ele teve oportunidade na sua existência física de fazer escolhas e vai responder por essas escolhas. E vai ficar aguardando durante um determinado tempo o momento do juízo final, e nesse dia ele retoma o seu corpo físico, depois da morte, para então ser responsabilizado pelas escolhas que ele fez. Aí também existem consequências filosóficas. Como admitir cientificamente que aquele corpo físico, que aquela indumentária carnal, que se desagregou no instante da morte e a partir do processo de decomposição foi restituída a outras formas de matéria, vai voltar a se organizar para que aquela individualidade se reapresente no dia do juízo final conforme era. Então essa é a impossibilidade científica nessa segunda concepção. Mas vejam, algo mais continuou existindo. E há uma terceira alternativa, que é a alternativa dos espiritualistas que acreditam que há um reencarnacionismo. Diferente do panteísmo, onde a individualidade desaparece e a gente passa a fazer parte do todo, um pouco diferente do ressurreicionismo, em que o indivíduo fica aguardando o momento do juízo final para reagregar a matéria, cientificamente improvável essa possibilidade. Os reencarnacionistas acreditam que o indivíduo também vai ser responsabilizado pelas suas escolhas, porém, ele vai retornar a uma nova existência física em um novo corpo. O que se questiona nessa concepção filosófica? Que corpo será este? Que nova família acontecerá com esse indivíduo? Mas essa é a concepção de mundo dos reencarnacionistas. E há um crescimento nessa concepção do ponto de vista da razão. Não se perde a individualidade, continua se acreditando que algo continua existindo depois da cessação da vida física, e o indivíduo tem a oportunidade, pelo retorno à vida física, de, por exemplo, corrigir as consequências das escolhas que fez na existência anterior. E tem ainda a oportunidade de fazer novas escolhas agora de maneira acertada. Então essas são as 4 formas de encararmos filosoficamente uma concepção de mundo ou a vida e a morte. Por que 4 formas? Porque embora seja 2 formas somente de forma geral, naturalmente que essas 2, pelo menos uma delas, se subdivide em 3. E aí, você tem medo da morte? Já pensou no que vai acontecer com você depois da cessação física? Independente do que você pense, todos nós, inexoravelmente, passaremos por esse fenômeno. Pense, reflita na sua concepção de vida e faça suas escolhas conforme a sua concepção de mundo. Muito obrigado a todos e que nova oportunidade a gente possa ter para, filosoficamente, pensarmos a vida, pensarmos a morte. Se você gostou desse nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, aproveite e reflita conosco. E em nova oportunidade estaremos juntos novamente, pensando filosoficamente numa concepção de vida.